costuma aditar, né? Eu nunca fui por causa que eu tinha vamos dizer, eu fiz esse voto com Deus. Falei, Deus, ó, eu nunca vou usar o meu dom para outra coisa, e de fato eu cumpri, né? Então eu comecei a tocar com algumas bandas, fiz parte da Adorarte aqui em Itatiba, toquei com o Simval Filho, toquei com a Caroline, e eu fui indo assim e tal. Legal. E depois de um tempo eu comecei a fazer isso como uma profissão mesmo para minha vida, né? Quando eu comecei quando eu tava com os meus 17 anos ali, eu peguei e comecei a trabalhar profissionalmente. Aí eu comecei a dar aula, eu recebia por isso. Aí eu gravei um disco em Jundiaí e tal, de uma cantora. E comecei a trabalhar com essa questão de música. Sim. E aquilo foi enchendo o meu coração. Eu falei, não, eu nasci para fazer isso, eu nasci para ser um músico. Mas ao mesmo tempo, eu era aquele músico que, vamos dizer assim, ativista. Eu tocava num contexto de igreja, mas eu era o ativismo dentro da igreja, assim. E é isso que muda, né? Sim. Dentro da igreja. Já abro um parênteses aqui para dizer que um músico dentro da igreja, ele não é só um profissional. Ele não é só um bom tocador. Sim. Mas tem uma questão do adorador, tem uma questão da pessoa, tem uma questão da vida, tem uma questão do pastor Robson Nascimento, Sim. do Rob, Blackqueira, Negão, top. Pode crer. E aí eu cheguei lá, né? A gente tava naquele contexto, ele falou assim, ó, Brunão, você topa liderar jovens? Eu falei, ô Rob, posso falar uma coisa pra você? Eu vim aqui pra tocar com você, cara. Eu vim aqui pra tocar com você, pra falar a verdade, viu? Ele falou assim, não, mas eu quero você tal, pra liderar jovens, acho que você e sua esposa vai dar certo. Eu falei, olha, eu não... Rapaz, eu não sei nem por onde começar. Eu sou um músico, sabe músico, rato de igreja? Eu falei, sou eu. Disse, não, mas Deus vai te capacitar. Beleza. Aí a gente foi fazer o primeiro culto de jovens. Aí eu peguei, falei pra ele, ó, pastor, você prega? Ele falou assim, não, você que vai pregar. Eu falei assim, pastor, eu não prego. Ele falou assim, juro pra você, problema é seu. Não é? Você é o líder. Nossa. Aí eu falei, nossa, aí eu fui embora pra casa, eu falei, amor, eu nunca preguei na minha vida, Jesus. Pelo contrário, eu tocava, ficava no banheiro na pregação e voltava no final pra ver se o pastor queria algum louvor, eu nem escutava a mensagem. Eu falei, agora? Ela falou assim, vai lá e prega. Eu lembro que nesse dia a gente fez o culto, eu fui e preguei Joel 2:28, era o tema ainda sobre o avivamento dos últimos dias. Eu falo pra você assim, me perdoe, Jesus, mas eu enchi linguiça. A mensagem inteira, eu não sabia nem o que eu tava falando. E eu olhava pro relógio e falava, nossa, dá 30 minutos logo, dá 30 minutos logo. Não passava. E aí tal, e nesse dia eu saí, a minha sogra, eu tava no carro com a minha sogra, depois desse culto. Ela falou assim pra mim, Brunão, eu falei, oi, ela falou assim, será que Deus não te chamou pra pregar? Aí eu, dentro do carro, tive uma discussão com ela, assim, no bom sentido da palavra. Eu falei assim, Rosana, eu estudo bateria desde os meus 10 anos. Toco esse instrumento desde os meus 10 anos. Você estava com quantos anos na época? Eu tava com
com 20, 26, 25 anos. Hein, era uma caminhada. Sim. Aí eu peguei e falei assim, eu sou músico, eu não sou pregador. Eu falei pra ela, hoje eu enchi linguiça. Ela falou assim, você pode ter pensado que você encheu linguiça, mas a tua palavra falou muito ao meu coração. Sim. Eu falei, amém por isso, mas eu não sou pregador. E aí eu fui embora muito chateado. Porque é muito ruim você, tipo, estudar por uma coisa e as pessoas te dizer outra. Sim. Entende? Você quer falar, não, você é um bom músico. E a pessoa olha pra você e fala, nossa, você é um bom faxineiro. Seu você entende? Não desmerecendo, mas e ao contrário daquilo que você faz, né? Aí eu fiquei muito chateado na época e a minha esposa falou assim pra mim, amor, e se Deus te chamou pra pregar, o que você faria? Sim. Eu peguei assim e falei pra ela com toda a palavra, convicção que eu podia no dia. Eu falei assim, se Deus me chamou pra pregar, Deus vai ter que trocar o meu coração. Aí ela pegou assim, até ficou meio assustada, que eu falei com muita raiva e convicção, né? Sim. Ela falou assim, olha, cuidado com o que você fala. Assim, se Deus quer que eu pregue, Ele vai ter que trocar o meu coração. Daquele tempo em diante, rapaz, começou a parte mais difícil da caminhada. Começou a troca. Começou o transplante, né, vamos dizer. A transfusão. Acho que Deus olhou lá de cima e falou, rapaz. É pra já. Tá me tirando. Pera aí, é pra já. Na época eu era magrinho, acho que ele fosse um palitinho. Vem aqui que não vai mudar essa história, né? Palitinho de Jesus. Aí eu lembro que nessa época a gente saiu da igreja, né? A gente não permaneceu lá. E a gente foi para uma outra igreja. E quando a gente chegou nessa igreja, tal, a gente foi se membrar. Na época, aí o pastor chegou em mim e disse assim para mim, Bruno, muito bem-vindo, feliz por vocês estarem aqui e tal, mas eu já puxei a sua capivara. Sou baterista. Eu já puxei a sua capivara, assim, na boa palavra dizendo, né? Aí você, eu sei que você é músico e tal, e você trabalha com isso, estuda e tal. Eu falei assim, eu disse, mas eu quero não te desanimar, mas aqui na igreja você não vai tocar por um bom tempo, tá? Sim. Aí esse tempo não é 3 meses, não é 1 ano, esse tempo é quando o Espírito Santo me falar. Aí eu falei, a minha esposa olhou pra ele assim, olhou pra mim, até ela fala assim, que quando ela ouviu isso, ela falou assim, pronto. Não é nessa igreja que nós ficaremos. Já assustou, né? Já assustou, né? Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem, tranquilo. Aí eu achei que era, falei, 3 mesezinhos ali, né? Ninguém é coração duro assim, né? Beleza, a gente foi pra essa igreja e passou-se 3 anos. 3 anos, exatamente. Que foram 3 anos que eu fiquei, vamos dizer assim, no banco. E era banco, gente. Quando eu falo banco, é banco. Esses 3 anos foi o ano de transplante do Senhor para com a minha vida. Foram 3 anos assim que eu ia no retiro, eu não podia tocar nem o carrom no retiro. Chegou dias assim que o pessoal cantou a capela, porque faltava ali um instrumento, só que eu não fui. E esse pastor assim, ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Porque eu acho que eu precisava de alguém de uma ponta muito firme, sabe? Que pudesse ser o bisturi para poder realizar esse transplante, tendo a dor que fosse. Sim. E ele foi uma bênção na minha vida, e na época foi uma época de muito choro, de muito desânimo, de muita raiva. E um dia eu tive uma crise muito forte de raiva em casa, que eu estava desesperado. Eu falei, não, isso não pode, isso não deve acontecer. E eu tinha uma batera que suei para comprar essa bateria, ela estava em casa ainda. Sim. E eu fui, dei logo um empurrão assim na bateria, muito bravo. E aí a minha mãe desceu, que minha mãe mora no mesmo terreno, né? E a minha mãe desceu. Falou, Bruno, tá tudo bem? Eu falei assim, eu desesperado, chorando. Eu falei assim, não, está tudo bem, tá tudo errado. Quem que ele pensa que ele é, pra não me deixar tocar, que não sei o que tem e tal. Tem alguma coisa e tal. E aí a minha mãe me abraçou ali. Minha esposa também desesperada, tal. Calma, amor, calma. E eu dei acho que foi uma crise de raiva mesmo, Sim, assim, que sim. foi muito diferente. E aí a minha mãe, aquelas do circo de oração,
Já desenrolou. Da Preparou? antena, sabe? Da antena da revelação aqui do manto. E aí a minha mãe me abraçou ali, Deus tomou ela em línguas e usou ela para falar com a minha vida aquele dia. E Deus disse assim para mim: ei homem, quem você pensa que você é? Pensa você que você coordena alguma coisa na sua vida? Aí eu comecei a me tremer todo. Aí Deus disse assim: quem está fazendo isso com você não é homens. Eu quero que você saiba disso, é eu que estou fazendo. E eu só tenho 2 caminhos para você. Ou você fica comigo e eu estarei com você. Ou então você pode escolher fazer o que você quiser. Mas então você vai saber o que é chorar. Sim. Eu lembro que nesse dia eu fiz um teste com Deus. Eu perguntei dentro de mim. Eu duvidei. Eu falei assim, será que é Deus falando pela minha mãe? Sim, Ou a sim. minha mãe, né? Uhum. Fiquei naquela dúvida, mesmo sabendo quem a minha mãe é em Deus. Aí eu perguntei dentro de mim para Deus, falei assim, Deus, por que eu estou passando por isso? Gente, eu perguntei dentro de mim, eu nem esbocei palavra. Quando eu terminei a frase, Deus falou assim na boca dela, você me pergunta por que você está passando por isso? Ai. Falei, morri. É agora que a minha alma vai sair do... É agora. Aí ele pegou e disse assim pra mim, através da minha mãe, falou assim, quem tu pensas que é pra me perguntar alguma coisa? Falei, pronto, morri. Aí eu só comecei a pedir perdão, falei assim, Deus, por favor, não me mata, era o que eu pedia. E Deus falou assim, é eu que estou fazendo isso com você. Esses são os 2 caminhos. Rapaz, eu lembro que naquele dia a minha esposa estava perto, ela saiu de fininho. O meu pai desceu até a escada para bisbilhotar, diz a minha esposa, estou falando isso pelo que eu escutei dela, saiu da escada. Já voltou da escada, a minha mãe saiu falando em língua, subiu e tal, e eu fiquei sozinho ali. Eu lembro que eu corri no quarto, fechei a porta, dobrei o joelho e falei assim, Deus, eu entrego a minha vida. Eu acho que eu aceitei a Jesus de fato, foi naquele dia dentro do quarto. Porque eu costumo até dizer assim, filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa aceitar Jesus. Precisa. Posso E, falar? e foi naquele dia que eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida. E quando eu falei a minha vida, era tudo. Era a bateria, era o meu casamento, eram os recursos, era tudo que eu tinha de segurança. Sim. E daquele tempo em diante eu comecei a viver coisas sobrenaturais com Deus. Eu lembro que eu estava em casa e eu peguei a palavra, a Bíblia era novinha, gente. Você podia colocar de novo na prateleira para vender. Ia vender, as folhas até grudavam, sabe? Você ia abrir sábados assim, tava 3 folhas grudadas. Então novinha, cheirava, não, eu nem levava para a igreja. Plástico. Eu lembro que eu peguei a Bíblia, fui nesse pastor e falei assim, pastor, como que eu leio? Gente, nasci na igreja, tá? Sim. Nasci na igreja. Como que eu leio? Ele me imprimiu um método de leitura da Bíblia de 1 ano. Falou assim, segue isso aqui. Sim. Comecei a seguir aquele método. Eu falei assim, mas mais do que isso, toma esse livro. Ele me deu um livro na mão, do Charles Finney, que esse livro eu guardo, assim, com todas as minhas forças em casa. Até falo para minha esposa, ó, se eu bater as botas, todos os livros que eu tenho aí você pode doar. Mas esse do Charles Finney, guarda ele, sabe? Coloca ele dentro de um baú, escreve uma carta e joga no Oceano Atlântico se acharem. Esse livro, sabe, mudou a minha história. Eu falei assim, lê esse livro. Era um livretinho do Charles Finney que era Uma Vida Cheia do Espírito Santo. E eu comecei a ler a Bíblia e ler esse livro. Esse pastor falava, qualquer dúvida que você tiver da palavra, você pode me ligar a hora que for. E eu comecei, cara, no método ler. Eu lembro que eu comecei pelos evangelhos, o evangelho de Mateus e tal. E aquilo ali foi me rasgando por dentro. Sim. Como a palavra de Deus mesmo diz, ela é como uma espada de 2 gumes afiada que penetra o mais íntimo do homem, separando médulas e ossos. Sim. O espírito e tal. E aquilo foi me penetrando. E eu lembro que eu chorava copiosamente sobre a mesa de casa. E eu lembro que um dia o Espírito Santo falou para mim, pegue um caderno. E eu peguei um caderno, a caneta, e ia fluindo como um rio.
E eu ia escrevendo coisas assim, maravilhosas da palavra. E minha esposa chegava, eu começava a falar para ela daquilo e tal, transbordava. Falava, mas de onde que está vindo isso? Eu falava, não, é o Espírito que está me dando. E aí foi fluindo e tal. E um dia eu estava na igreja, passado 1 ano e pouco disso, eu estava na igreja, o pastor me chamou. Falou assim, Bruno, você traz uma palavra numa segunda de oração? Eu falei, traga. Foi a 15 minutinhos, tá? 15 minutinhos. Falei, tudo bem. Pode ter certeza que vai ser até menos de 15 minutinhos. Eu tenho uma palavra em 15 minutinhos e ali Deus tomou a igreja naquele dia. E eu terminei a mensagem, quando eu olhei, tinha gente chorando, gente tal ali, falando em outras línguas. E eu olhei para trás e falei, nossa, o que está acontecendo? E eu todo assim. Eu lembro que no outro dia ele me chamou, ele falou assim, Deus te chamou para outra coisa. Não foi para tocar. Deus te chamou para outra coisa. E Deus vai desvendar ao longo do tempo e da tua maturidade aquilo que Deus te chamou. Isso o pastor que te segurou 3 anos Isso lá. o pastor que me segurou 3 anos lá. Sim. E aí eu peguei e comecei. Aí ele me trouxe para perto. Eu tenho um carinho muito especial, sabe? Porque foi uma pessoa assim que me amadureceu. Quando eu entendi isso, ele falou assim, agora a nossa caminhada começa a ficar mais leve, né, Roger? Falei, agora eu tô entendendo, né, pastor? Obrigado pela costa larga, né, nos tempos de crise. E aí ele me trouxe para perto, a gente tinha muito tempo de café junto, muito tempo de palavra junto, de leitura. E ali eu fui crescendo com Deus e fui entendendo o que Deus tinha para nossa vida, até que um dia foi o checkmate. A gente estava na igreja e vem um pastor implantador, ele é um pastor implantador, chama pastor Mário, se eu não me engano, ele mora em Boston. Sim. Ele estava na igreja trazendo uma palavra e ele acabou quando ele estava indo embora. Aí ele chegou, passou por mim assim, e falou assim, eu tava com a barba grandona naquela época que tava bonito, barba grande, não sei se Sim, vocês lembram sim. que teve uma época que virou, né? A moda, É, né? moda, né? Aí eu tava com a barbona tal, toda cuidada, com óleo, aí ele passou por mim na porta, tava com a minha esposa e falou em inglês pra mim. Falou, você entendeu? Eu falei assim, eu não sei nem o português, pastor. Se você me xingou em inglês, eu tô aqui, Recebo, Aí ele falou assim, não, eu disse pra você que a tua barba parece uma barba de sacerdote. Falei, muito obrigado. Aí ele foi pro carro, quando ele chegou no carro, ele parou assim, voltou. Ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, vem. Come on, guy, come on. Não, era brasileiro, ele tava falando em português. Se fosse em inglês, eu até hoje tava tentando decifrar pra ele. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, lá vem chibatada, Jesus. O que eu fiz agora? Eu me rendo, né? Eu tava logo assim. Aí ele pegou e falou assim, abra sua mão. Eu abri a minha mão. Ele falou assim, a sua esposa? Eu falei, abra. Ela abriu, ficou eu e ela assim com a mão. Ele falou assim, eu vou transferir sobre a tua mão aquilo que Deus mandou eu transferir quando eu cheguei na porta do meu carro. Tá bom. Aí eu fiquei segurando assim e tal. Aí ele falou assim, fica com a mão aberta. Ele colocou a mão dele em cima, mas nem encostou na nossa mão. E começou a orar. Deus, eu transfiro. Aí a minha mão começou a pesar pra baixo. Eu não parecia que tava segurando o Arnold Schwarzenegger na mão, sabe? Aí eu não conseguia levantar. Meu Deus. Aí eu olhei pra minha esposa assim pra mim. E ele orando. Aí ele terminou eu com a mão aqui. Aí ele falou assim, você sentiu alguma coisa? Eu falei assim, pastor, a minha mão não tava conseguindo levantar. Sim. Aí você, minha mão tá pegando fogo. Aí ele falou assim, ei jovem, Deus te colocou algo hoje, que é o peso da responsabilidade, daquilo que Ele chamou você para fazer. Sim. Ainda este ano, isso era meados de julho, ele falou assim, ainda este ano, Deus vai fazer algo contigo. E tá bom. Cara, nessa noite eu tive uma experiência com Deus, em casa, onde meu corpo levantou na madrugada, flutuou. Eu sentia um vento do lado direito da minha cama e o meu corpo, esse vento empurrava o meu corpo batia no da minha esposa e voltava, mas flutuado. Sim. Aí eu senti essa sensação e esse vento e tal. Aí eu peguei, acordei assim, olhei e tal pra cama, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí no outro dia eu liguei pro meu pastor e falei assim, pastor, aconteceu isso comigo nessa noite, eu não entendi nada. Aí ele pegou e falou assim pra mim, Bruno, eu posso te dizer algo. Sim, por favor, me ajuda, decifra esse sonho, José. Decifra esse sonho, fala pra mim o que é. Aí ele pegou e disse pra mim assim, quando Deus me trouxe a chamada pro ministério, eu tive a mesma experiência. Seja muito bem-vindo. Que Deus te sustente. Amém.
Aí eu olhei pra minha esposa e falei, não. Ah, não. Ah, não. Eu era baterista, né? E aí Deus começou a nos levar para alguns lugares para ministrar. Na igreja Deus começou a abrir portas, né? A gente foi aprendendo mais teologicamente, fomos ministrando na igreja local. Da igreja local foi transbordando e a gente começou a ir para outros lugares. E hoje estamos ministrando a palavra de Deus. Deus tem nos levado pela graça dele. Mas foi debaixo de muito choro, de muita transformação, de muita renúncia, de muita entrega. Show. Né? Nossa. E de aprender a andar com Deus. E o que eu mais aprendi dessa história é o seguinte: mais do que aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. Foi isso que Deus me ensinou. Sabe, não é só uma bateria, não é só uma pregação, não é só ser um pastor, ser um missionário, não. É aquilo que eu sou. Sim. O evangelho é isso. Foi isso que Deus mais me ensinou no meu coração. Contanto que até eu estava com o Carlos esses dias. Ele falou assim, Bruno, é tão interessante essa história sua, porque eu tenho certeza hoje que se Deus arrancar tudo de você, a sua essência continua a mesma. Sim. Eu falei, Ele falou assim, mas se arrancasse na época da bateria, Já era. já era. Exatamente. Foi moldando, né? Foi moldando. Forjando. E aí a gente não fala somente de ego, né? Tipo assim, eu toco muito e tá tudo certo. Não, eu me dediquei por anos a fazer isso, né? E Deus me pede isso, né? É diferente, né? Exato. Quando você realmente investe, como você mesmo disse, né? Sua mãe investiu na sua vida para que você se tornasse um bom baterista, fizesse gravações, etc, né? Sim. E quando você realmente percebe que o tempo que você investiu, a dedicação que você teve, não vamos dizer assim que foi jogado fora, né? Mas Deus te pediu aquilo como um sacrifício, né? Para que uma nova etapa na sua vida se iniciasse. É muito maravilhoso, né? A gente vê essa experiência, né? Exatamente. Muito bom. E é bacana, assim, você falando de toda essa história, porque a gente vê que em muitos momentos você menciona a sua esposa, né? Como realmente uma auxiliar, aí, uma ajudadora nesse processo, né? E como que ela também conseguiu enxergar essa virada assim na sua vida? Como que foi essa transformação para ela? A minha esposa, ela é assim, ela é uma pessoa, vamos dizer assim, muito por trás das câmeras, né? Teve até uma época que ela recebeu uma palavra que deixou ela muito triste na época, que uma pessoa disse para ela assim, você é a sombra do Bruno. Porque talvez aquilo que Deus me chamou é mais evidente. Sim. Né? Então, vamos supor, a minha esposa, ela não canta. Então, tipo assim, não é aquele casal que eu prego e ela canta. Sim, tá entendendo? A minha esposa, tipo assim, o que ela faz é dança. Sim. E ela tá muito feliz até na Nazareno lá, legal, com a dança viva. Ela tá flutuando em Deus com isso, né? Mas a minha esposa, ela é uma pessoa assim, muito... Eu posso dizer assim, o dom da minha esposa é o discernimento espiritual muito rápido. Sim. Sabe, mais do que eu. Eu sou aquela pessoa impulsiva, que vai pra frente, que tá ali, mas a minha esposa é aquela que recebe, que analisa e ela sabe. Sim. Então ela sempre me coordenou muito, até nessa questão do chamado pra mim pregar, ela falou pra mim, quando eu era músico, ela falou assim, amor, desculpa no que eu vou te dizer, mas eu acho que Deus não te chamou pra música. Olha. Ela me disse. Aí eu falei assim, mas que convicção que ela tem? Ela falou assim, eu não sei qual que é a convicção, mas eu sinto isso. Sim. Eu lembro que uma vez eu tive que ter um tratamento mais severo com esse pastor, a qual ele teve que me confrontar em algumas áreas da vida, principalmente o ego, né? Porque infelizmente eu trouxe isso da música e às vezes está muito dentro da música, sabe? Enraizado. Enraizado nos músicos. Então, tipo assim, aquele músico que sobe, eu sou o melhor, o meu instrumento é mais top, quando a minha banda toca é mais top, quando eu tô na equipe é mais... Então, tipo, isso às vezes a gente não percebe, é inconsciente, mas gera em alguém um ego. Claro. Entende? Quer ver como que gera um ego? Se você tocar, descer do instrumento e não ouvir a palavra, irmão, se você tocar, outro vir tocar e você não está disposto a aplaudir, torce o nariz. Torce o nariz, então você já tem que avaliar algumas coisas. Eu trouxe muito disso. Eu lembro que na época eu tive que ser confrontado com isso, porque isso foi assim,
mostrado em outras áreas. Uhum. Né? Então, às vezes, o ego ele é mostrado em diversas áreas. Então, eu já tinha ali, assim, entendido de Deus, mas eu tinha isso mostrado em outras áreas. E quando eu tive esse confronto, assim, mais sério, eu achei que ela ia me defender. Sim. Eu estava na mesa tal, e tomando ali o cajado do pastor na patinha. Não tava trazendo, não, tava batendo, né? Não era o bordão, não, era o cajado mesmo. E eu falei assim, eu tava na mesa ali, eu falei assim, acho que a minha esposa vai tomar a dor. Porque ali até eu já comecei tipo, a confrontar um pouco, algumas perguntas e tal. E eu falei, ela vai tomar a dor. E quando ela tomou a palavra, ela pegou e falou assim, ela olhou pro pastor e pro líder, olhou pra mim. Ela disse assim, eles estão corretos. Ele desmoronou. Falei, o quê? Ela falou assim, eles estão corretos. Sim. E ali ela sempre foi assim uma ajudadora na minha casa, pra mim, pro meu ministério, pra minha vida. A minha esposa é uma bênção de Deus, uma bênção de Deus. Talvez vocês nunca vão ver a minha esposa na linha de frente. Talvez ela mais quietinha no banco. Cadê a Itairine? Tá lá com a mãozinha. Seja bem-vinda, tá? Amém. Mas a minha esposa, assim, eu posso dizer, é aquela que Deus levantou para conduzir o meu ministério. Legal. Minha esposa é a pessoa que me incentiva, é a pessoa que me exorta, Sim. é a pessoa que me confronta. Confronta e muito. E quando ela fala, gente, assim, de verdade, quando ela me confronta, eu faço assim. Porque não é ela, eu vejo o Espírito falando Sim. através dela pra minha vida. E muitas das vezes tem até mensagem que eu prego que é dela, tá, gente? É devocional que ela fala pra mim, que eu acho muito top, aí eu compilo aquilo e vira uma mensagem, né? Mas tem mensagens que é devocional dela que ela compartilhou. Mas a minha esposa tá comigo o tempo todo, assim, ela esteve comigo no tempo da música, hoje no tempo da palavra, em tempo de choro, em tempo de alegria, em tempos assim que a gente teve uma condição financeira melhor, uma condição financeira pior, sabe? Ela sempre esteve ali e nunca desistiu daquilo que Deus me chamou para fazer. Tem vezes que eu desisto. Tem vezes que eu falo assim, amor, sabe? Eu quero ser uma pessoa normal. Eu quero trabalhar numa empresa, conquistar as nossas coisas, sabe? Eu não poderia ser normal. Eu não queria carregar esse peso de ministério, de vida, de Deus estar toda hora ali, sabe, em cima da minha costa, tal. E ela é a pessoa que fala assim, calma aí. Aquilo que Deus te chamou para fazer enquanto eu estiver viva, você vai cumprir. Exato. Então minha esposa, assim, é um canal de Deus na minha vida. Eu posso dizer assim, ela é a minha pastora. Em casa é a minha pastora. Segura as pontas. Segura as pontas em muita coisa mesmo. Então eu falo assim, ela me viu alegre, ela me viu chorar, ela me viu chegar onde eu tô, ela me viu passar por tudo que eu passei, e sempre foi aquela pessoa que esteve. E eu digo assim, Deus me deu um presente, porque, gente, viver o ministério, se a sua esposa não viver o ministério, você não faz nada. Não é fácil, né, cara? Sim. Não é fácil. Se a sua esposa dizer assim, ó, eu não quero ser mulher de pastor, eu não quero ser mulher de pregador, eu não quero ser mulher de músico, meu irmão, acabou. É verdade. Você não consegue fluir. E a minha esposa, assim, o tempo todo foi um presente de Deus. Porque, como eu disse e repito, quando eu quis desistir, ela foi às minhas pernas. Eu falei, Segurou uau. as pontas. É a maior prova de que Deus não une pessoas, né? Ele une propósitos. Né? Propósitos. Então, desde que vocês se conheceram, certamente Deus já tinha alinhado tudo que ela ia te segurar, te exortar, te trazer de volta para o caminho. Não vai desistir, não. Exatamente. Então, mesmo que você brincou, né, nos bastidores ali, é quem te mantém, né, em pé. Mas cara, é real, né? Dentro de um ministério, assim, se a pessoa que está do seu lado não te apoia, é muito difícil, né? Muito difícil. Eu já vi muito amigo que tinha muito, assim, dom de Deus, talento de Deus, mas a esposa não acompanhou. Tentava, mas sempre chegava o tempo que Travava, que minguava. Em algum lugar. Eu achei legal também esse ponto aí que você colocou, né, da questão de ser uma pessoa normal, né? O pastor Carlos, quando ele veio aqui, não sei se você vai lembrar, né, Fer, que ele comentou, não é porque a pessoa ela tem um chamado pastoral
não significa que a vida dela não deu certo na área profissional, né? Eu, assim, já tive um pastor, e até hoje mesmo ele continua sendo um pastor, né? Hoje ele tá como pastor sênior numa igreja que chama Igreja Dínamos, em São Paulo, Santo André, né? Mas hoje já tem em diversos lugares. Ele era médico, cirurgião, pastor Dênio Lara. E hoje o filho dele também, né? É pastor, família praticamente toda no altar também, né? Esposa dele. Então você vê assim que realmente Deus ele não chama somente aquela pessoa que às vezes, né, a gente fala, eu só queria ter um emprego pequeno, né? Deus ele não chama uma pessoa com a mentalidade pequena. Deus ele realmente ele seleciona pessoas que ele vê um potencial que os homens não veem, né? Exatamente. E levanta os improváveis para coisas que nós nem pensamos que podemos fazer. E esse pastor que ele era médico, ele falava, gente, eu tinha todas as incapacidades que vocês podem imaginar. Eu era um cara cético porque eu conhecia a medicina, eu sabia onde eu podia tocar num paciente, tanto externamente quanto internamente, se eu podia matar ele ou deixar ele vivo, né? Então, tipo assim, ele tinha realmente um conhecimento científico, né, biológico e tal, e onde em todas as possibilidades ele se via como uma pessoa super poderosa na profissão dele. E Deus vai nele e fala, não, me dá isso que você tem, né? Me dá essa sua profissão que eu vou te mostrar realmente o caminho que você tem que seguir, né? É aí que tá a primeira chave do confronto. E aí o pastor Carlos, quando ele veio aqui, ele comentou a respeito disso, né? Deus, ele não é porque sua vida profissional não deu certo que agora você vai se tornar um pastor, não. Deus, ele dá um caminhar para cada um, né? De uma forma diferente do outro, né? E a esposa, a família, com certeza, elas são uma base muito boa para que a vida do homem, né? De Deus, assim, continue a usufruir desse poder de Deus, né? Exatamente. Exatamente. Muito bom, cara. Isso é maravilhoso. Rafa, você quer falar alguma coisa aí, meu querido? Solta aí, Rafa. Tá meio quietão, hein? Vou colocar minha cara aqui. Ó, apareceu aí? Apareceu. Ó, que bonitinho. Não estou mais offline, galera. É isso aí. Tô monitorando as coisas aqui. Primeiro agradecer, né, de novo pela sua vida aqui, cara. Extraordinário. Só um trechinho do que você já falou já consegue edificar a nossa vida, né? Claro. Porque a gente consegue pesar, né, que nós somos diante de Deus. E é legal que um pouco do que você falou mostra pra gente também que aquilo que ele tem pra nós é maior e muito melhor do que nós imaginamos. Porque eu tenho certeza também que você também tem sentido alegria, né, mais viva dentro de Deus, de você estar vivendo esse momento. Então, obrigado por estar compartilhando com a gente aí essa trajetória, né? E o que eu queria perguntar para você, até com relação à sua idade, né, da onde você veio, como você consegue hoje ver uma maneira de impactar o jovem através da palavra de Deus, né? Então, assim, porque a gente sabe o contexto que a gente vive hoje, com relação ao mundo como está, né? Sim. Então, toda essa tecnologia, toda esse entulhar de informações, né? Porque é muita informação. Então, às vezes, as pessoas acabam ficando perdidas, né? Sim. No meio de tanta coisa. Então, como você consegue, assim, tentar direcionar o jovem para que ele entenda aquela mensagem, aquilo que você quer passar, e como você vê essa maneira que eles recebem você? Qual é o maior desafio, vamos dizer assim? Bom, vamos lá. Para a gente discipular jovens, uma vez perguntaram para John Wesley, se não vai me falhar a memória, o que ele fazia para que muitas pessoas se achegassem a ele. O John Wesley, por que muitos se achegam em você? O que você faz? E a resposta dele foi assim, gente, eu não faço nada. Eu apenas me coloco para queimar e deixo que eles me vejam queimando. Então eu acho que o princípio básico da gente educar
jovens, eu digo até eu que sou jovem ainda, né, como dizia o Chaves. Mas eu penso assim, ó, a gente não consegue debater com tanta informação, certo? Ainda mais nos tempos de hoje, são muita informação. O jovem, ele já vem carregado com uma ideia fixa. Você pode perceber, às vezes o jovem está fazendo a coisa errada, você está falando assim, Bruno, está errado. Não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Então, para você mudar uma mentalidade de jovem, você já tem que começar desde lá de quando ele é criança. Então, uma criança na igreja da criança, depois um adolescente numa formação, depois uma juventude, né, numa capacitação para ele viver aquilo lá. Mas pegando jovens muito crus hoje, a essência que eu sempre digo que o que mudou a minha vida, até dentro dessa questão do discipulado, eu digo para todos os jovens hoje, foi uma questão que eu vejo no ministério de Jesus. Jesus, a palavra diz no Evangelho uma coisa muito interessante. A multidão vê Jesus pregar e eles dizem assim, este homem não prega como os fariseus, mas ele prega como alguém que tem autoridade. O que é autoridade? A autoridade é viver aquilo que eu prego. O que vai impactar o jovem? Não é aquilo que você fala, somente, né? Mas é aquilo que você vive. O que mudou a minha história? Foi quando eu olhava para esse pastor e eu via ele pregar. E eu achava a mensagem muito maravilhosa, contexto, intelectualismo, profundidade, dinâmica. Eu falava, nossa, presença de palco, uau! Mas no dia a dia que eu estava com ele, eu vi a essência da autoridade. E essa essência da autoridade me fez falar para ele assim, o que eu faço para viver? Foi essa pergunta que eu disse para ele, o que eu faço para viver aquilo que você está vivendo? Isso que eu quero viver. Então o que muda num jovem? Gente, não é, agora eu vou falar algo aqui muito abrangente, o que muda num jovem não é a forma do culto que você faz. Não é quem que você traz para tocar, não é quem que você traz para pregar, não é aquilo que você... Faz parte de um contexto? Sim, hoje a gente tem que trabalhar numa dinâmica aberta. Sim. Mas maior do que isso é a vida. Porque o que vai transformar jovens? É isso aqui que transforma. A gente está num culto maravilhoso da JNI, bom demais, pastorzão Darlan rebenta, tal. Glória a Deus. A gente sai de lá e vai comer um lanche na minha casa. Mesa. Sim. Na mesa, pô, tá aquela mensagem, aquilo outro. Oh, abre a Bíblia, abre aqui não sei o que tem. Daqui a pouco o jovem tá assim, ó, eu quero viver isso aí. Oh, eu preciso viver isso aí. Eu preciso pedir perdão de um pecado. Eu posso confessar a você, eu posso falar com você, eu posso estar... Então, no contexto de hoje, gente, o que a gente precisa é crescer. Quem tem mais maturidade, vamos dizer assim, é aprender a levar esses jovens a olhar para aquilo que você está vivendo. Porque é isso que eles querem. Aquilo que você está vivendo. Muitos jovens nessa caminhada já chegaram em mim, disseram assim para mim, Bruno, você pode ser o meu discipulador? Assim, seu discipulador? Eu falei assim, porque eu quero viver aquilo que você está vivendo. Brunão, como que eu oro? Como que eu leio a Bíblia? E isso, gente, não é de vídeo que eu tenho no YouTube explicando como ler a Bíblia em 3 dias. Ou método para você orar e a oração transpassar o terceiro céu. Não, é a vida na vida. Então, às vezes a pessoa está com você e ela escuta uma história dessa. Ou às vezes a pessoa vai com você e vai num momento de oração. E às vezes você abre uma oração, abre alguma conversa, a pessoa fala, como que eu faço para viver isso? Sim. O que sempre mudou foi isso. Até na época do contexto da palavra, você vê assim, ó, os fariseus, homens cultos na Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, cheio de intelecto, cheio de informação, mas vazios de vida. Sim. Que o próprio povo conseguia enxergar, que eles não conseguiam carregar com um dedo. Chega Jesus contando parábola. Você já imaginou isso? Aí, um pastor tinha 100 ovelhas, né? Coisa do cotidiano, e aquilo trazia as pessoas falavam assim, eu quero viver isso. Exatamente. Entende? Então quando a gente vê, quando os jovens começaram a ver em nós a autoridade daquilo que nós vivemos, tem até uma frase que diz, pregue em todo tempo, se for possível, use palavras. Aqui está a dinâmica.
Entende? Se você entra numa sala de aula hoje, numa faculdade, numa escola, gente, não é aquilo que você diz, mas é aquilo que você vive. E o que você vive contagia. Claro. Entende? Algum jovem que está na sua sala vai olhar para você e vai dizer assim, não, é diferente. Você está entendendo? Não, age diferente. Não é porque você é ao quadrado, mas é porque a sua essência em Cristo atrai pessoas. E é isso que muda. Agora, se você querer rebater, se você querer pôr a ideia... Esses dias eu tava... Até engraçado. Esse dia eu entrei no TikTok e tinha uns ateus lá. Prove que Deus existe. Falei, não, vou começar a assistir. Eu comecei a assistir. E os caras debatendo lá, pegando, subindo galera cristã lá, uns jovens e rebentando com argumento em ciência e que não sei o que tem, que não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Quando eu cliquei para tentar entrar, o Espírito Santo falou assim no meu coração, Bruno, mais do que tentar argumentar, é viver. Aí eu falei, deixa eu sair daqui. Eu acho que assim, né? É o exemplo, né? É o exemplo. E a presença também, né, Bruno? O que você está falando aí é o que muitos procuram, mas só procuram, por exemplo, num culto de domingo, numa quarta-feira. Mas é o que você disse, é a constância, né? É você estar diante da presença de Deus, realmente vivendo, tendo a intimidade com Ele e tendo experiências com Ele, né? Durante esses 3 anos aí que você ficou nesse período de banco, vamos dizer assim, para quem nos ouve, não é porque o pastor lá achou ele um cara mau Não, mas Deus já tinha falado algo com esse pastor, né? Exatamente. Deus já tinha falado algo com esse pastor, mostrado algo na vida do Bruno para ele, ao qual o Bruno realmente deveria passar por um período não somente do pastor orientando ele, mas do próprio Bruno se dedicando a buscar a Deus, né? Exatamente. Eu achei interessante que você falou a respeito de pregue, como que é? Pregue em todo tempo. Pregue em todo tempo. Se possível, use palavras. Use palavras. Não sei se você já foi na central de Campinas. Lá não, ainda não. De frente com o púlpito, quando você for lá, você vai ver. Quem está pregando, olha para a igreja assim, tem uma frase só assim, pregue a palavra. Então você imagina você tá ali falando para 5.000, 6.000 pessoas. E tá aí você sendo confrontado com aquela frase, né? Realmente é algo sobrenatural. E é isso que muda, gente. É que nem eu falo, se a gente criar rodas, as rodas vai e vem, você tem que criar novas. Sim. Então você cria um modelo, atrai uma sequência de jovens. Uhum. Aí aquele modelo vai se desgastar. É. Aí eu já falo, não já não está funcionando, você tem que correr atrás de criar outra. Mas uma essência que a gente perdeu é a essência da igreja de Atos lá atrás, que a gente precisa renovar isso. É a palavra. Sim. O que muda sempre foi a palavra. Uhum. A igreja em Atos crescia, mas o que eles permaneciam? Oração, ensino dos apóstolos, partir do pão, Santa Ceia, comunhão. Na verdade, está tendo que voltar aos princípios, né? As isso, bases elementares. Aí você via, era 3.000 almas, 6.000 almas. Você fala, uau, mas hoje não funciona. Mas calma aí, você pode abrir o leque da forma que você evangeliza e tal. Claro. Mas a essência, os pilares é o mesmo. Sim. Então se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de comunhão, se você tem uma vida de partir do pão, que é estar ali para relembrar a morte de Cristo, então você faz parte daquilo, sabe? Não tem como, vai atrair pessoas, porque a palavra diz em Atos que as pessoas iam olhando para os cristãos e sentindo por eles apreço. Você já imaginou isso aí? Então, não era nem pela palavra, as pessoas olhavam assim, nossa, eu quero viver essa vida dessa igreja, desse cotidiano, desse grupo de jovens, desses 3 meninos e meninas que estão na faculdade e tal. Então, viver isso é a maior essência da vida, é o que muda, entende? Então, quando a gente aprender essa questão com o jovem, gente, Deus não está importando com o intelecto do povo. Sim. Até porque quem somos nós perto daquele que criou todas as coisas? A gente pensa que sabe alguma coisa, o homem pensa que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. Você está entendendo? Então se você for debater sobre intelecto, você não sabe nada e outra pessoa também. Bobagem. Aí até Paulo fala numa carta, né, gente, não vai em brigas e vãs discussões que não geram nada. Entende? Então qual que é a essência, Brunão? Cara, carregue a simplicidade do evangelho. Alguém está com dor de cabeça? Posso orar por você? Sim. Em nome de Jesus. Uhum. Pô, cara, minha dor de
cabeça. Exatamente. O que está acontecendo, Brunão? Daqui a pouco já juntou, não, eu quero viver. É. Cara, eu tô passando uma necessidade em casa, isso aqui tem... Agora, às vezes a gente vê jovens que estão dentro da igreja e se porta pior Sim. num contexto fora. Sabe, se porta com imaturidade, se porta com uma questão assim muito simples da vida do cotidiano da igreja. E às vezes tá lá, tipo, oh, glória a Deus, chorando no culto, aí no outro dia na faculdade ou em qualquer outro lugar, tá chorando num canto. Tá vazio. Sim, Tá vazio, aí quem tá olhando de fora fala assim, mas eu quero viver essa vida aí. exatamente. Eu quero ir pra igreja pra ser que nem fulano, eu já escutei. Gente, isso aí dá uma tristeza Triste, no né? coração. Ô, fulano vai lá na sua igreja? Vai. Você tá doido, mas ele faz isso. É. Entende? Agora, se o povo vê isso na gente, essa essência em nós, muda a história. Com certeza. Muito bom. Bom demais. Respondeu a sua pergunta, Rafael? Rapaz. Foi. Tem resposta completa É, na escola. resposta. sabe? Então. Não era só porque e sim, né? Tinha que É só completar. xizinho, né? Era mais fácil. Mas acho que até o jovem, né, tem esse contexto de se espelhar, né? Mas até o adulto também, né, ele traz essa necessidade, né, de eu quero... Por isso que os coaches hoje ficam em evidência, né? Sim. Que eles têm essa questão do prender a atenção, do falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Mas quando você consegue juntar todas as coisas, transmitir, né, a palavra de Deus, como você falou, é simples, e o homem que complica ela, né? Tudo, né? Dizia Thales Nossa, Roberto. complica muito. Então, e eu acho que isso não só para o jovem, mas para o jovem, para o adulto, para o idoso, você demonstrar que o extraordinário, né, que o sobrenatural existe, é possível e pode ser alcançado por todos. Não é uma coisa que é para mim, para o Léo, mas para o Rafa não. Basta cada um querer. Não consegue sozinho? Tem outros que podem te orientar, te mostrar o caminho. Então acho que essa essência que falta em muitos lugares, né? Porque às vezes está cheio de pessoas, mas o coração está vazio. Tá vazio. Então Exatamente. é aquele ritual, né, que as pessoas participam, mas não praticam. E a falta do praticar que Isso Eu vejo muito também o que o Brunão falou, né, cara? Realmente a vida do homem, né? Da pessoa, da mulher que quer ter um relacionamento com Deus. É entrega, né? É como ele falou, ele nasceu no contexto cristão, mas teve um período que realmente ele se entregou ao Senhor, né? Não é o fato de você estar no lugar, não é o fato de alguém te carregar para aquele lugar, é o fato de você realmente se entregar à presença. Né? é individual. Exato. Como ele citou John Wesley, né? Deixa queimar, né? É só você deixar queimar. Deixa o Senhor trazer, avivar essa brasa, né? Que Ele colocou dentro de você. Deixa Ele colocar lenha nessa fogueira para que você realmente sinta esse fogo, esse abraço, né? Exatamente. Com certeza. Ó, eu quero aproveitar aqui que a gente está ao vivo, né, Rafael? Sim. Tem aqui, ó, algumas pessoas ao vivo aqui, cara. Sensacional, hein? Que maravilha. Obrigado. Quero dar uma boa noite aqui para Leila Rezende. Quem será que é essa mulher, hein, Rafael? Minha mãe, né? A mãe tem Boa que noite, amarrar. dona Leila. Leilinha, um abraço para você. Olha, tem uma mensagem de amor aqui pro nosso amigo, irmão aqui. Olha, uma moça aqui falou que é fã número 1 sua. Itairine Ribeiro. Se ela é 1, eu sou 0, 0,1 também antes. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado por acompanhar aí o nosso programa ao vivo aí. Tenho certeza que o Rafael vai falar dos patrocinadores agora. Brincadeira. Ainda não. Mas é isso aí. Continuando aqui o nosso bate-papo. Eu tenho certeza, assim, Brunão, que está sendo bem edificador, né? Tudo isso que você está falando, porque vai trazendo à nossa memória muita coisa, né, cara? A nossa trajetória cristã mesmo, né? Quando você fala a respeito da mesa, de como juntar os jovens, de fazer, né? Eles sentirem isso que você sente, tentar transmitir, né? Isso para a vida deles, é muito gostoso, porque isso me fez lembrar mesmo, né, de muitas coisas que eu passei lá atrás
e que hoje eu colho muitos frutos ainda, né? De realmente, quando você se assentava com a molecada, trocava uma ideia. No sábado, eu fui comprar um alimento lá no mercado e tal, e encontrei com um rapaz que fazia muito tempo que a gente não conversava, né? Vou até mandar um abraço pra ele aí, o Piquete, né? Você lembra do Piquete? O rapazão lá da pista de skate de Morungaba? Piquete, ele tinha um trabalho maravilhoso, cara, na pista de skate de Morungaba. E onde ele ia, né, andar de skate, ele anunciava a palavra de Deus. E a gente viveu uns anos com ele, fazendo esse evangelismo lá também. E era muito gostoso, porque a maioria era adolescente, né? Aí você parava ali o rolê do skate pra anunciar o evangelho, cara. Nossa, não tinha coisa melhor do que você ver realmente toda aquela diversidade de pessoas, né? Que a gente sabe, né? Tinha lá a pessoa que usava droga, tinha o cara que bebia, tinha o cara que estava dormindo porque não tinha um lugar para dormir, para passar a noite. Você encontrava de tudo. Tinha gente que estava passando para ir pro rolê, né? E você vê tudo isso que até mesmo o Rafa perguntou, né? Da questão de como anunciar o evangelho, né? E eu quero bater um pouquinho mais nesse ponto aí. O que você acha assim? A gente já percebe que existem muitas estratégias, muitas técnicas, né? Que as pessoas utilizam, obviamente, para o evangelismo. Mas, além da entrega, né? Uma melhor forma, qual o maior segredo assim que você vê realmente para anunciar esse evangelho, esse Deus maravilhoso para essa juventude? Porque como a gente comentava lá no início, né? Hoje a gente está vivendo um mundo muito complicado, né, cara? A gente, né, passando por diversas situações e se a gente for tentar dar explicação para tudo, fica difícil, né? Então, assim, para anunciar esse evangelho, assim, fala um pouquinho das ferramentas que você tem tido também, né? Que eu acho muito importante, pô. Nossa, isso daí é muito essencial e anuncia mesmo isso. Bom, nessa questão de evangelizar, né? Que a pregação também é um evangelismo, mesmo ela sendo dentro da igreja, tem pessoas ali que não são cristãos, que estão sentados ali, né? Mas eu acho assim, fora a questão da entrega, da preparação, porque não adianta ir pra rua despreparado. Sim. Porque a rua é guerra, sabe? O tempo todo é uma guerra, mas a rua é você entrar como Cial, que eles falam que entra na frente, né? Você tem que entrar desbravando. Então é você entrar no campo inimigo de fato ali, né? Então precisa de uma preparação, tanto da entrega, como no contexto de palavra e como no contexto de oração. Você tem que ter isso aí afiado na sua vida. Segunda coisa, você tem que... Se você ama Jesus, você ama evangelizar. E aí eu quero tirar, né, a ideia, vamos dizer assim, de que existe alguns que são chamados missionários e outros não. Charles Haddon Spurgeon dizia assim: ou todo cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Sim. Então o cristão ele já nasce um missionário. Não é, você vai e eu fico. Não, meu querido. Então você é um impostor, como dizia o Spurgeon, né? Porque se você não cumpre Marcos 16, né? Você pregar, talvez eu vá para a África, sim, mas talvez você pregue na sua casa. Exato. E isso não tira uma definição, né, de que um é o outro não. É a geografia, né? Exatamente. Então a gente já nasce nisso. E qual que é o que eu vejo assim, um contexto da gente, as armas que a gente pode usar nessa questão de evangelizar? Hoje em dia, gente, folhetinho, pra mim eu acho que não encaixa mais. Entende? Ir de terno. Pode até ser que sim, mas a pessoa já vai pra fora da rua já. Tipo, porque o terno passa aquele negócio de você ser mais santão. Dentro da igreja, não, é uma doutrina. Agora na rua, né? Imagina eu vou abordar você todo de terno e você vindo do serviço. A SWAT. Suado, né? Já dá aquele bloqueio. Isso é uma coisa assim que a gente aprendeu porque eu e a minha esposa fez jocum. Sim. Sei se... eu não contei ainda aqui, né? Mas a gente fez jocum, 2 semanas a gente ficou em Campinas e depois a gente foi para Espírito Santo do Pinhal. Foi na ITED lá ou não? Não, nós fizemos a MF. Aí eu peguei e nisso a gente aprendeu muito dessa questão. E, gente, sabe como que a gente evangelizava na época na Jocum? Eu evangelizei com carta, fazendo mágica.
Sim. E essa mágica era contando uma história da Bíblia. Eu tinha 3 cartinhas assim, ó. E aqui no meio tinha uma, né? Diferente, né? Fake no meio. Aí eu chegava na pessoa e falava assim, olha, posso fazer uma mágica pra você? Ele falava, pode. Aí eu colocava as 3 e falava, ó, a sua vida tá igual aqui, tá vendo? São 3 ais de copas aqui e tal. É a mesma coisa, a mesma rotina e tal. E talvez você hoje esteja triste, não tá enfadonho. Pessoa, tá. Eu falei assim, mas eu vim aqui pra trazer uma palavra pra você. Sua vida vai mudar hoje, você acredita? E eu não sou da Universal não, tá? Aí ele, tá, não, acredito, tá, não sei o que tem. Eu falei assim, então é o seguinte, eu vou apresentar uma pessoa que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua razão de viver. Aí eu virava assim, falava pra ele, puxa a carta do meio. Ele puxava, pá, ia logo um 4. Aí ele, como isso, que não sei o que tem, tal. Aí eu falo assim, não é questão da mágica, é questão da pessoa. Quer que eu te fale a pessoa? Conta a pessoa. Aí Jesus, tum. E eu lembro que nessa época a gente evangelizava, a gente ganhou pessoas pra Deus num ponto de tráfico de droga. Mas nesse dia eu orei, hein? Quando eu tava com as cartas na mão, eu tremia. Eu falei, Senhor, não erre a mágica, em nome de Jesus. Puxa a carta certa. Tira a carta certa, em nome de... É lógico que depois a gente mostrava pra pessoa como que era, porque não era o intuito a mágica, né? Mas a gente evangelizou tráfico de droga, pessoas na praça, e teve pessoas que aceitaram Jesus de joelho na praça. E como que você tava, Brunão? Eu tava de camiseta, calça, às vezes era bermuda, e a gente evangelizando pessoas assim. Sim. Sabe? Então o primeiro contato que a gente tinha com a pessoa era aquele contato de ser igual à pessoa. Então a pessoa olha pra você, na primeira ponta a pessoa vai te medir. Então se você tá naquela aparência ali igual, se a gente tá aqui, a gente tá todo mundo igual. Então se eu falo pra você, agora você já me diferencia um pouco. Aí, e outra, gente, o evangelho, olha, eu vou contar aqui qual que é o maior segredo. O maior segredo mesmo. É só você ler quando Jesus chega diante do poço com a mulher samaritana. Ali é o texto segredo para evangelizar alguém. Ali é o texto. Ah, mas como assim, Bruno? Jesus era um homem judeu, uma mulher samaritana. Já existia uma diferença. Por ser judeu e ela samaritana, por ser homem e ela mulher. Jesus chega diante dela. Então Jesus já quebra uma indiferença. Primeira coisa, você vai evangelizar, negão? Você tem que quebrar toda a indiferença que você tem. Seja homossexual, seja qualquer outra pessoa, seja... Irmão, é todo mundo. Entende? É todas as classes. Eu abraçava mendigo e abraçava pessoas. Sim. Tinha vezes que eu chegava, nossa, camiseta cheia, né? Pra lavar, mas a gente estava junto ali. Então, isso é uma coisa. E Jesus vai discorrendo com ela. Como que Jesus chega fazendo? Olha a arma no poço. Aí vai discorrendo um assunto, Jesus vai conversando com ela ali e tal. Então você vê a forma que Jesus aborda, a forma que ele trabalha, a forma que ele faz. Então Jesus começa com uma mulher, Jesus começa pedindo algo, Jesus começa entendendo o que ela está vivendo. Aí isso aqui é um discernimento que a gente precisa ter espiritual. Sim. Então quando você tem uma vida de oração, uma vida de palavra com Deus, a pessoa começa a falar alguma coisa, você entende o que a pessoa está falando. Sim. Às vezes é um trauma, às vezes é uma orfandade, às vezes é um orgulho, às vezes é uma soberba. Esses dias eu estava num projeto falando de Deus sobre a parábola do filho pródigo para uns mendigos, e tinha um mendigo lá que ele era todo assim, já soberbão da palavra, né? E eu falando, aí eu peguei falando do filho pródigo, e falei assim, aí o filho mais novo pediu a sua herança e foi embora. Aí ele, ei, não foi o mais novo não, tá? Foi o mais velho. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, foi o mais novo. Aí ele pegou assim, o mais novo não, queridão, foi o mais velho. Aí na hora eu já entendi. Eu falei, calma aí, o ego, a soberba da pessoa está elevada. Eu falei assim, então o filho mais velho pegou toda a herança e sem problema algum foi o filho certo. Mais velho. Entende? Então às vezes a gente tem que ter algumas noções. Ela já estava ao meio-dia pegando água, então desamparada das outras mulheres, não em conjunto, se escondendo. Então Jesus vai entendendo e a abordagem dele vai sendo certa. Então quando a gente vai evangelizar alguém, gente, converse. Chega com a pessoa, e aí, beleza, Léo, tudo bem? Ah, tá calor hoje. Tá quente, né? Sim. Você gosta de calor? Gosto.
Ah, eu também. Tá? E você vai Vai desenvolvendo ganhando com a aí. pessoa, você tá entendendo? Você mora aqui mesmo? Mora, tá trabalhando. Gente, é uma conversa. Exatamente. Entende? Aí a pessoa vai ganhando confiança em você, ganhando confiança em você, ganhando confiança em você. E você, tal, que legal. Ô, cara, esses dias tava lendo algo. Você já leu a Bíblia? Algumas vezes. Eu tava lendo algo, tal, eu senti dúvida nisso, aqui, tô compartilhando com você. Daqui a pouco você vai ganhando a pessoa. Então teve pessoas que a gente ganhava conversando. Sim. Entende? Sem, assim, na naturalidade. Tem um homem que eu quero que quem não conhece seguir ele, que ele, assim, eu sempre assisti os vídeos dele, aquilo me impactava muito sobre evangelismo, que é o Todd White. Sim. Vocês já viram ele, dreadzão. Todd White, gente, evangelizando lá nos Estados Unidos é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sim. Ganhando satanista para Jesus. Sim. Cara todo de preto, de capuz. Ele rebatendo, tal, e o Todd White conversando, o cara termina em lágrimas. Por quê? Porque é a vida, é a essência, é a conversa, é o amor. Aí a outra coisa que a gente tem que ter pelas pessoas, fora a preparação, é compaixão. O que Jesus tinha? Compaixão. Exatamente. Você tem que olhar para aquela pessoa e você tem que amar. Quanto mais você amar ela na conversa, mais você vai se entregar de você e mais ela vai sentir isso. E mais Cristo é revelado. E é claro, vai ter pessoas que são controversas ao evangelho. Aí a palavra fala, bate os seus pés Sim. e vai embora. Mas a questão fora da preparação é essa, gente. Leia essa passagem, entenda a conversa, chegue conversando, sabe? Esteja no mesmo nível da pessoa. Então como que eu fico no mesmo nível da pessoa? Vai com uma roupa normal. Sabe, com algo normal, que não chame essa aquela atenção, que já não te diferencie de alguém, para você poder... Você está entrando no campo missionário, então se prepare com isso, sabe? Eu vou evangelizar alguém, você não precisa ir de grife. Coloca a camiseta normal, entende? Vai que vai. E vai que vai para você ficar ali igual, para você conseguir conversar, não ter medo, ter compaixão, estar preparado na palavra e saber discernir espiritualmente na conversa aquilo que Deus está te mostrando. Sim. Porque Deus vai mostrando. Então, conforme ele vai mostrando, você vai encaixando e vai entrando ali. A palavra vai entrando no fundo do coração da pessoa, né? Então, esse discernimento também é muito importante. Com certeza, cara. Eu acho que todo momento que você sabe entrar no ambiente, né? Seja um local, conversar com uma pessoa mesmo, né? Você consegue ganhar, né, o espaço, né? Consegue Exato. ganhar o coração, né? Lá no nosso grupo de crescimento tem um senhorzinho lá que ele é católico, né? E... logo nos primeiros encontros que nós fizemos com aquelas famílias, ele, acho que na primeira reunião calado, né? Eu já notei a situação e tal, como você falou, discernimento, né? Aí numa segunda reunião que nós fizemos, mesma situação, na terceira ele chegou para mim no final da reunião e falou assim, olha, Te falar uma coisa, sou católico, mas eu gosto de você. Eu gosto de ouvir o que você fala. Continua assim. e aí, né, cara, você sabe respeitar a pessoa, né? Exato. Você sabe até o limite onde você pode falar alguma coisa para ela, né? E a minha oração é que realmente um dia, assim como com certeza você ora, todos nós que cremos no Senhor Jesus, oramos para que as pessoas realmente entendam o nosso propósito. Por que estamos falando certas Sim. coisas, por que estamos anunciando certas coisas, né? Vivendo certas coisas. Isso. Quem faz o trabalho é o Espírito É, Santo, Espírito né? A Santo. gente nunca pode... Tem jovens que às vezes vai evangelizar e fala, nossa, eu não ganhei ninguém. Calma, Fica tranquilo. fica tranquilo. Você não sabe, Paulo diz, eu Plantou a plantei... semente. Apolo regou, quem Sim. dá o crescimento é Jesus. Então tem almas que você vai ser testemunha ocular. Tem almas que não. Tem almas que ele vai carregar aquilo lá e uma outra pessoa que talvez você nunca vai saber. Vai colher aquilo lá, mas você está semeando é o ponto mais importante. Claro, Sim. tem o fato de você realmente, né, dar tempo para as pessoas, né? Só isso. Exatamente. Quando você se importa em dar tempo, em conversar, às vezes uma palavrinha que você fala ali, você muda o dia da pessoa, né? Exato. É muito louco. E existem várias formas, né? Às vezes a gente fala, mas eu tenho vergonha de falar. Ora para vencer essa vergonha. Mas se persistir, gente, tem mensagem.
Sim. Sabe, você pode escrever uma mensagem no papel, que tá sendo muito comum até hoje. É. Você pode chegar numa funcionária do BK e entregar na mão dela. Na hora que ela Conquista abrir a aquilo pessoa. ali e tem uma mensagem daquilo ali. Sim. No serviço Impactou. mesmo, no trabalho que eu tenho lá, uma mulher ela fez uma caixinha e ela colocou um monte de versículo lá dentro. Um monte assim, sabe? O papelzinho dobrado, um monte. E ela deixa bem na mesa. Todo mundo que vai almoçar pega um versículo do dia. Ah, que legal. Sabe? A pessoa abre. Inclusive eu tem vezes que vou lá e falo, deixa eu ver o que. Sim. Aí eu abro o versículo e não. Ó, gente, ela foi muito esperta porque não é só versículo de bênção, não. Tem uns lá que ela colocou também de mudança, sabe? Então, tipo, é um evangelismo. Sim. Sabe? É uma claro. palavra para alguém, é algo para alguém. Um evangelismo é uma mensagem no WhatsApp. Sim. Será que hoje você mandou uma mensagem para alguém no WhatsApp? Sabe que hoje você pegou um amigo e mandou para ele dizendo assim, sinto a sua falta, mas mais do que eu, Jesus sente a sua falta. Exato. Isso é o evangelismo. Então a gente tem várias frentes, várias formas, só não evangeliza, só não fala de Jesus. Quem não quer mesmo, hoje não tem como chorar com isso. E hoje usando as ferramentas também, né? Que a gente tem no celular, né? 24 horas por dia. E você tem um Exato. trabalho bacana no Instagram lá também, né? Conectado. Tenho trabalhado. E é um trabalho mesmo, né, cara? É. Bem bacana. Curta aí a página do Bruno aí. É muito bacana mesmo o trabalho que ele faz. Eu gosto de ver os vídeos dele lá. Gente, eu acho que por hoje, né? Foi só uma pequena entrada. Uma pequena entrada aí com o Bruno, né? Tenho certeza, Brunão, que edificou muito as nossas vidas em primeiro lugar aqui e de quem está nos assistindo. Espero que você aceite os nossos próximos convites. Amém. Porque assim, né, a gente realmente sabe que o pouco tempo que nós temos, muito conteúdo que você tem, muita experiência que você tem com Deus, é pouco para esse tempo, né? E eu tenho certeza assim que hoje nós vamos sair daqui com essa história no nosso coração. Quem nos assiste, quem nos ouve também, está aí com todo esse conteúdo guardado dentro do coração hoje, na mente. Reflita, né, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa pegar aí de tudo isso que o Brunão falou e aplicar na sua vida, né? Fazer de uma forma diferente, aí o evangelho vale a pena em tudo que você tem feito. E como sempre nós fazemos, Brunão, queria que você deixasse uma mensagem final, né, para as pessoas que nos assistem, que nos ouvem aí. Fica à vontade, rasga esse coração aí. Amém. Obrigado por estar aqui. Obrigado, gente. Espero aí ter, né, contribuído com um pouco da palavra de Deus para vocês. Eu também saio daqui impactado, né? A palavra que a gente prega nos prega. Então, isso é muito importante. Mas a mensagem que eu quero deixar, até para o contexto jovem, que é o versículo que eu guardo no meu coração, é Romanos, capítulo de número 12, verso 1 e o verso 2, que Paulo diz: eu rogo-vos a vocês, irmãos, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é de fato o seu culto racional e inteligente. E no verso 2 ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela palavra, né, que renova a nossa mente. Então vocês vão compreender, experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. Esse versículo é o que eu guardo no meu coração. Se a gente prestar atenção e viver, a gente vai saber o que é o culto, o que é a adoração, o que é o sacrifício, e que tudo isso é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Foi isso que Deus fez na minha vida. O sacrifício da minha vida, a adoração da minha vida, a minha entrega, o meu culto a Deus, racional, inteligente, né? Então eu pude mudar a minha mente em todas as questões do mundo, dos meus sonhos, dos meus planos, e poder entender hoje que a vontade dele, mesmo que seja diferente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós idealizamos, em todo o tempo, a vontade dele é muito boa. Show. A vontade dele é mais agradável do que tudo que você pode viver neste mundo. O salmista diz assim: mais vale um dia
na presença, na casa do Senhor, do que 1000. Olha que a gente não vai viver nem 1000. Alguns vivem 70, outros 80, outros bem menos, né, do que 1000 em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, vivendo qualquer outra coisa. Então a vontade dele é muito agradável. E mais do que isso, a vontade dele é perfeita. Os sonhos que ele tem é perfeito, o casamento que ele tem é perfeito, o plano financeiro que ele tem é perfeito, o plano espiritual é perfeito, o plano que você tem ministerial é perfeito nele. Quando a gente entrega a nossa vida de fato para Cristo. Não tenho o que dizer. Eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo, eu amo Deus. Amém. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me fez passar e vai me fazer, porque a gente ainda está, né, naquele processo até chegar à estatura do varão perfeito. Então tem muita coisa para Deus corrigir na minha vida. Mas eu digo hoje, muito obrigado por todas as pessoas que o Senhor usou, todos os lugares. Obrigado por estar hoje aqui com vocês, na Nazareno, o pastorzão Carlos, o próprio Darlan, que a gente tem andado junto ali, todos os outros, né, que estão lá. Eu amo a vida de vocês. Obrigado por receber a minha casa, a minha família. E eu tenho muito a aprender com vocês e somar, né, naquilo que Deus também construiu na nossa vida. Muito obrigado. Amém. Show, Fer. Show. É até difícil, né? Eu acho que todos que passaram aqui, né, até hoje trazem a essência daquilo que a gente quer, né, para esse canal, né, que é o cristão profício. O que é ser o cristão profício? É a vida que cada um leva, né, o chamado que cada um tem, o caminho que cada um trilhou. Que você pode ver, cada um tem a sua história, mas todas elas convergem na mesma direção. Sim. Né? O Evangelho, Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo agindo, seja através de pessoas, esposas, maridos, pastores, mas mudando vidas, ressignificando histórias. Então cada um traz uma história diferente, mas todos eles trazem a essência, que é a simplicidade. Sim. Né? O quanto é simples você viver o Evangelho. Quando a gente passar a entender que eu preciso viver a palavra que é pregada, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais claro. Né? O discernimento de espírito que vai nos mostrar que eu não tenho que complicar ou mistificar o Evangelho, e sim simplesmente vivê-lo. E através desta vida, outras vidas serão impactadas, porque as pessoas vão começar a me olhar diferente e falar: o que está acontecendo na vida dele? Que ele não era assim, ele não fazia disso, ele não falava dessa forma. E as pessoas vão passar a desejar não aquilo que a gente tem, mas aquilo que a gente carrega. Exatamente. Né? Então, só tenho a agradecer, né? A pedir a Deus que continue te usando, Amém. continue te abençoando, continue te fortalecendo. O Espírito Santo encha cada vez mais seu coração e que você, né, siga Amém. sempre, que os sonhos de Deus sejam seus sonhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso Eu aí. recebo. Amém. Rafa Rezende. Abre o coração aí, meu queridão. Sou eu. Cara, primeiro me identifico muito com o que você já passou, porque depois que a gente começou esse projeto aqui, esse trabalho, eu tenho passado um pouco disso que você já passou, né? Então, algumas decisões, momento de oração, momento de dedicação e aprumar as coisas, de, né, entender aquilo que Deus tem. Então, assim, eu também tenho passado aí. A gente vai se falar bastante, até porque a gente, enfim, acabei identificando bastante. Sim. E obrigado, cara, de verdade. Por você também deixar Deus te usar, né? Por você ter escolhido a boa parte. E Deus tem movido o seu coração para isso. E como a gente também já vê, igual você falou, deixar queimar, a gente consegue, eu que não te conheço, de andar junto, apenas de estar na igreja ali, eu consigo ver excelência no que você faz, né? A gente acompanha lá no Instagram o que você faz, então assim, a gente já consegue ver excelência. Então, ou seja, você está deixando queimar, você entendeu o chamado. Então, glória a Deus. E a gente é muito mais engrandecido
porque Deus tem feito o nosso rol ali de amizades e nosso rol de pessoas ao nosso redor que tem deixado Deus queimar, que tem deixado Deus falar. Então, assim, a gente também é muito privilegiado por isso. Então, eu queria agradecer você de verdade, gente, irmão. Amém. E é o primeiro de muitos papos. Com certeza. Espero que Amém. daqui a pouco, quando você tiver... Grava aí, galera. Quando ele tiver Eita. 5 milhões de inscritos lá no Instagram dele, Imagine. tá aquela pegada. Tá né, chegando que já, hein? pega ali, sabe? Vai ser- Ponte aérea, essas Vai coisas. ser, ele vai ser lembra mais do difícil pessoal. agendar, Não, né? a gente tá junto. Tem que tá fazer junto. podcast no aeroporto com ele, né? Pode crescer no aeroporto, Já, pega mas- atrás dele. É isso aí. E- Até lá vai O dia que dar eu chegar no nível do pastorzão, né? Exato. Pastorzão, passa a unção. Por favor, vem no próximo. Então é isso, cara. Obrigado mesmo, de verdade. E vamos caminhar junto, que a gente tem muito pra acrescentar e muito pra viver aquilo que Deus está fazendo. Uma coisa que Deus tem falado muito no coração através dessa palavra que você ministrou é que após a saída ali, de quando ele fala ali com essa samaritana, os discípulos não estavam ali. E eles voltam sem ninguém. Mas ela volta para a cidade dela e vai falar É. quem encontrou com ela no tanque. E ganha cidade. E ela ganha a cidade. Uau, aí. Ou seja, através da vida, né? Através do testemunho de vida que Jesus passou para ela e ela entendeu o recado. E automaticamente acredito eu que ela teve essa primeira experiência com Deus dessa maneira. Isso foi tão forte, impactante, que conseguiu transformar todas as pessoas que estavam ao redor dela. Exato. Então, assim, às vezes o nosso maior trabalho é ressignificar aquilo que já está encrostado ali. Às vezes as pessoas já vêm com algumas formações e elas precisam ser transformadas para que agora essa única essência mais forte de todos é que realmente vale, né, que é esse fogo, esse queimar do Senhor, venha e transforme outras vidas. Que ela entenda que é mais simples do que a gente imagina. Exato. Muitas vezes o diabo ele acaba imputando algumas coisas que ela deixa mais pesado, entendeu? Deixa de uma maneira que fica complicado da pessoa entender. Mas se a gente pegar na essência que é mais simples, a pessoa consegue entender que, olha, é só eu não andar pra cá, eu andar pra lá. É só eu não falar desse jeito, falar do outro, tá? Falo isso porque primeiro tá cortando aqui. Pra que depois aquilo transforme. Por isso que eu falei de estar me identificando com aquilo que você falou. Porque primeiro, tudo isso que Deus tem ministrado no meu coração tem queimado e tem cortado aqui primeiro. Para que depois isso transforme e ajude outras pessoas. É isso. Glória a Deus. Obrigado, Bom cara. demais. Top demais. Amém. Primeiro episódio ao vivo, galera. Amém. Isso Eu aí, estreiei obrigado. aqui, obrigado, Jesus. Aproveitar Que honra. pode aproveitar para mandar beijinho, né? Pô, Aproveita aí, aproveita aí, Aproveitar. Rafa, te amo. Beijo. Benício, papai ama você. Mãe. Meus Falar três fãs. papagaio, cachorro. Família toda aí, um forte abraço também. Quer mandar um abraço pra sua fã número 1? Tá Quero mandar um abraço pra minha esposa, te amo, Preto. Você é aí. magnífica, você sabe disso. Pra minha mãe e pro meu pai, que provavelmente vão assistir, eu amo vocês, vocês são o meu alicerce. E pra todos vocês aqui, obrigado por estar, todos os meus amigos aí, amo vocês. E galera da Nick, tamo na casa com vocês agora, hein? Isso aí, galera. Tem profeta na casa. Pega essa. Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por vocês que ficaram aí no ao vivo com a gente. Agradecemos aí por essa confiança, por esse amor aí de vocês. Tenho certeza que o Senhor alcançou a vida de cada um aí, né? Gente, obrigado. Roger, muito obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Agradeço de coração aí por estar com a gente, né? Tenho certeza que somou muito na nossa vida e na vida de todos que estão aí nos assistindo e que assistirão futuramente. Que isso realmente fique registrado, um marco na nossa vida aí. Esse pequeno começo, né? É isso aí, tamo Glória a junto. Deus. Gente, mais uma vez, passo aí para você a mensagem. Clica aí no nosso botãozinho do like. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você conseguir. E continue sendo um cristão profício em tudo que você fizer.
em todas as áreas da sua vida aí, em nome de Jesus. E vamos para o ID, em nome de Jesus. Amém, galera? Tchau, obrigado. Falou, tchau, tchau.